1 Reis, capítulo 19. Acharam? Todos achem. Amém? 1 Reis, capítulo 19. E antes que nós lermos a palavra do Senhor, eu convido a toda a igreja, assentado mesmo como vocês estão, por várias vossas frontes, para a gente buscar a direção dos altos céus. Oremos. Senhor, nós estamos aqui para poder agradecer ao Senhor por mais esse privilégio que o Senhor concede a cada um de nós de poder estar em Tua casa, sentir a Tua presença e que ao sairmos daqui, saímos alegres, felizes, porque estivemos na Tua presença e em breve estaremos na presença física de Cristo Jesus junto conosco. Que a Tua palavra vai ser lida aos nossos corações. Permita, ó Deus, que essa palavra possa transformar a nossa vida e também nos preparar para a eternidade contigo. Obrigado e fica conosco nesta hora. Te fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 19, vamos ler até o verso 7. Ok? Até o verso 7. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se decreto amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já, basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se de novo. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o quê? O caminho. A nossa mensagem de hoje tem como título Levanta-te. Aqui conta a história de quem? Qual o nome do profeta que nós lemos? Qual o nome dele? Elias. Por que aconteceu isso com Elias? Vamos a todos os contextos baseado na luz da Bíblia sobre Elias. Antes de acontecer isso, o que tinha acontecido anteriormente com Elias? Ele tinha o quê? Tinha confrontado os profetas de quem? De Baal. E quantos profetas eram? Olha só, 400 profetas. O que aconteceu ali naquele monte? Havia o que? Um confronto de profetas. E Elias tinha quantos com Elias? Só ele? Ele e Deus, né? Só ele. E quantos tinham do outro lado? Acabamos de falar. 400. E o que foi que os profetas de Baal fizeram? De Acabe fizeram? Eles, vamos falar o nosso linguajar, eles espernearam, gritaram, se rasgaram, não é isso? E fizeram coisas como você ouve muito por aí. Trouxe resultado? Sim ou não? Trouxe resultado? Não. O que estava diante deles? Um altar, não é isso? E o que o profeta Elias falava para eles? Vai, né? Grite mais, porque talvez eles estejam dormindo. Um pouquinho meio debochado, não é isso? Ele estava, não é isso, irmãos? Confiante, né? Estava o quê? Com a fé que se ele espirrasse, contaminava os outros de fé, não é verdade? Ele estava com a fé esplêndida ali, confiando em quem? Em Deus, porque ele conhecia quem? Deus. E Deus disse para ele: vai que eu serei contigo. E ali ele disse: não, vai, grite mais, talvez esteja dormindo, mas vai mais. Irmãos, parecia um pouco assim, meio soberbo da parte de Elias, a estar fazendo isso, aí não trouxe resultado nenhum. Elias apenas só disse o quê?
uma palavra. E Deus de prontidão desceu e queimou o quê? Todo o holocausto, né? Tudo que ali tinha feito, preparado, e matou todos que ali estavam. Mas lá na frente, quem foi que soube desse fato que aconteceu? Quem foi? Vocês leram aqui. O marido de Acabe, de Jezabel, desculpa, ele, em vez de ter ficado quieto, ele foi falar com sua esposa. Olha, você não sabe o que aconteceu. Um cidadão aí, por nome de Elias, que ele perturba a gente, de vez em quando, fica falando que vai acontecer isso com o meu rei, no meu período, que eu tenho que fazer isso, senão vai acontecer isso. Então ele pegou e fez isso. Aí o que Jezabel disse para ele? Disse o quê? Na mesma hora. Chamou o mensageiro e disse, vá até Elias e diga o que para ele? Que eu vou exterminar a vida dele. E o mensageiro foi até Elias e deu o quê? O recado que Jezabel, que a rainha tinha passado para ele. O que foi que Elias fez? Os irmãos entenderam? O que foi que Elias fez? Olha só, irmãos. Em um momento Elias estava o quê? Reforçado de fé, confiante, não é isso? Confiante em Deus. Em outro momento, o que aconteceu com Elias? Quando ele recebeu a notícia? Algumas traduções dizem que ele empalideceu, ele ficou pensando, vou perder minha vida? Olha só, irmãos. Vocês irmãos entenderam? Nós, seres humanos, em um momento podemos estar felizes, não é assim? Mas em outro momento poderemos estar tristes, abatidos. E Elias, irmãos, nesse momento, ele passou por um período de quê? De depressão. Ele ficou depressivo. Será que ele se esqueceu que, digamos assim, há poucas horas ou um dia antes, tinha visto o grande milagre de Deus? Deus tinha feito ele vitorioso sobre os profetas de Baal e sozinho contra 400. Será que de repente passou isso na mente dele? Ou será que nesse momento ali ele estava indo, caminhando normal, despreocupado, não tinha acontecido nada e de repente o inimigo apareceu para ele e disse, olha, eu vou tirar a sua vida, porque você, com seu Deus, tirou a vida dos meus profetas. O profeta Elias, irmãos, nesse momento, ele passou pelo grave drama da depressão. Ele passou por esse grave. No início que nós lemos aqui no texto, ele queria desistir o quê? Da sua própria vida. Veja só, irmãos. Dá para a gente parar e pensar e analisar? Talvez você possa estar pensando, nossa, mas um servo de Deus, um profeta do Senhor, um homem que Deus falava com ele, naquele tempo era isso que Deus fazia, e de repente, por causa de uma notícia, ele se entristeceu, entrou em depressão e não quis mais viver. Será que já aconteceu isso contigo na sua vida espiritual, nessa caminhada? Será? Será que de repente no momento você estava ali orando, clamando e vendo Deus agir na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, e de repente você recebe a notícia, você passa por um problema, por uma situação e você se entristece, você fica deprimido? Será que já aconteceu isso? Mas nesse momento, irmãos, podemos ver pelo texto que Elias, ele não estava sozinho. Podemos analisar também para nós que nós não estamos sozinhos. Deus é conosco. E naquele momento, irmãos, Elias, o que ele fez? Ele se deitou, irmãos. Vou morrer. Não é assim? Você conhece pessoas que diante de um dilema, diante de qualquer circunstância, ele diz, eu vou morrer. Aí se deita. Passa o dia, passa a noite, acorda e não morreu. Isso, às vezes, as pessoas se escondem diante de um problema ou diante de uma dificuldade. Elias, ele se deitou ali, irmãos, sob uma pedra. E quem foi que apareceu para Elias? O anjo. Olha, irmão. O anjo trouxe o que para ele? Comida, alimento. Que Deus maravilhoso, não é verdade? Que Deus bondoso. Mais uma vez, irmãos, Deus mostrou a sua bondade para ele, que ainda havia esperança. Porque apenas ele recebeu um recado, uma notícia, mas ainda há esperança. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que, dependendo das situações, dos dilemas da vida,
ainda há uma esperança em Jesus. Basta a gente crer, porque os dramas da vida não são maiores, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso. Amém? Não são maiores. Aqui Elias viu, irmãos, o anjo trouxe para Elias: Elias, acorda. Acorda, meu filho. E digamos que Elias se levantou triste, cabisbaixo, sonolento, já desiludido da vida, já não querendo mais viver conforme ele disse, não sou melhor que meus pais na fé, não sou melhor que ninguém. Eu fico imaginando e pensando, Senhor falando, queria naquele momento, Senhor, naquele momento o Senhor esteve ali comigo, e agora ela vai tirar minha vida, o Senhor me abandonou? Será que ele pensou isso? Ou será que também que nós pensamos isso? Quando às vezes nós vemos as maravilhas de Deus atuando em vários campos de área da nossa vida, e de repente eu penso que Deus nos abandonou, que Deus me abandonou. Será que eu penso assim também? E Elias, irmãos, agora, o anjo disse: não, Elias, olha só, come esse alimento aqui, come. Você precisa se alimentar, você está fraco, você caminhou bastante, chegou até esse pé de árvore aqui, se deitou, então coma. E Elias comeu, o que aconteceu com ele? Ele deitou de novo. Veja o grau de depressão espiritual que Elias começou a passar naquele momento. E nessa hora, irmãos, o anjo de novo tocou em Elias: Elias, levanta-te. Levanta-te, porque o caminho que você vai percorrer é longo. O que isso quer nos mostrar, irmãos? Que Elias, ele ouviu a voz de Deus e não parou de lutar. O que Deus está dizendo para nós nesta manhã é que, independente das circunstâncias, talvez adversas da vida, Ele diz: não se deite, levante-te, porque cada um de nós fomos escolhidos por Deus. E Deus, irmãos, Ele vai cuidar de nós. Ele aceitou a ajuda de Deus quando Deus lhe deu o alimento. Ele confiou em Deus. E assim, irmãos, pode acontecer conosco também na nossa caminhada espiritual. Não importa o tempo que eu esteja caminhando na fé com Deus, não importa os anos, nós somos seres humanos, o adversário está aí do nosso lado, ele pode a todo momento colocar em nossa mente ou aparecer para nós dizendo que já era, que não tem mais solução, diante das lutas, diante dos problemas, diante das ameaças da vida. Mas lembre de uma coisa, Deus está dizendo para nós nesta manhã: levanta-te. É isso que Deus está dizendo. Eu vou prover o alimento para vocês, não duvide, mas levanta-te. Não fique, talvez, parado no tempo, achando que tudo vai cair do céu. Não fique parado na sua vida espiritual. Caminhe, progrida na vida espiritual. Granjeie, ganhe almas para Jesus. E Elias, irmãos, porque a rainha falou para ele: eu vou tirar a sua vida. Ele conhecia os feitos daquele reinado, ele conhecia Acabe, ele conhecia Jezabel e sabia que eles eram capazes realmente de fazer isso, como fazia com seus profetas, quando lhes davam profecias erradas e não acertavam. Elias temeu. E nós, irmãos, como seres humanos e cristãos, nós também não estamos longe de temer as coisas dessa vida. Às vezes o temor invade dentro de nós por causa do pecado. Mas lembre-se de uma coisa: nós temos um Deus que Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Porque a Bíblia, à luz da Bíblia, nos diz que nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Então nós temos que crer nisso. Deus, irmãos, Ele pode restaurar a nossa vida espiritual, trazer paz, mas eu também tenho que aceitar. Eu também tenho que aceitar ter essa paz de Deus dentro de mim, aceitar de que Deus, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai mudar os meus conceitos, Ele vai mudar o meu pensamento, porque a Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Talvez alguns possam dizer: ah, mas Elias não era crente, Elias não era um profeta de Deus, que Deus falava com ele. Talvez alguém esteja dizendo para você: ah, você está caminhando com Deus agora, você não vai ganhar nada, você não vai ter nada. Engana-se, irmãos. A maior vitória que nós, como povo de Deus, vamos ter é a vida eterna em Cristo Jesus. Embora as pessoas possam zombar, ridicularizar quando você esteja passando por algum problema, por alguma dificuldade, mas levanta-te, erga a cabeça, vá em frente, que Deus é contigo.
Nós temos experiências na Bíblia já diversas, de que profetas, de que servos entraram em depressão, mas Deus disse, eu sou contigo. E Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse para os seus discípulos, olha, não fiquem tristes, eu vou partir, eu vou para o meu Pai, eu vou interceder por vós, na minha casa há muitas moradas, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus. Não deixe o gigante te vencer em hipótese alguma. Não deixe o gigante dos problemas, não deixe o gigante da adversidade da vida, não deixe os gigantes da fofoca te vencer, não deixe nada te vencer, porque nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E Deus, Ele é conosco. Não seja guiado pelas circunstâncias. Ah, não vai dar certo. Ah, parece que nada vai acontecer. Ah, eu orei tanto, eu falei tanto e Deus não agiu. Irmãos, engana-se. Deus, Ele contempla todos os moradores da face da terra, inclusive você que está hoje aqui nesta manhã. Você sabia que Deus está aqui presente conosco? Que a glória de Deus está sobre essa igreja? Que o poder de Deus está pronto para poder te ressuscitar, para poder te levantar? Então não sejamos guiados pelas circunstâncias, ou até mesmo pelo que nós vemos. Sejamos guiados por Deus, acreditando, aceitar. Elias, na primeira instância aqui, ele talvez não estava querendo aceitar mais. Ele estava triste e abatido, e Deus sabe disso. Deus sabe que talvez, muitas das vezes, você como servo de Deus carrega marcas do passado, marcas tristes na sua vida. Talvez você hoje, para chegar até a igreja, foi difícil. Talvez a semana foi difícil para você, talvez você lutou até com o próprio Deus, você orou, Senhor, eu quero ir, mas está acontecendo isso. Mas você está aqui, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Parabéns para você. Deus seja louvado na sua vida. Acredite nisso. Irmãos, não vamos ser guiados pelas circunstâncias. Há um tempo atrás, não vou falar isso para os irmãos, não para me vangloriar, nem soberba nenhuma, mas é para a honra e glória de Deus. Há um tempo atrás, a pessoa me perguntou, Zeilton, você só vive rindo? Lá eu trabalhava, me chamava de Silvio Santos. Só o nome, tá, irmão? Por que você só vive rindo? Quando ele descobriu o meu passado, ele falou, Zé, só Deus mesmo, criado sem pai, sem mãe, sem lugar nenhum, você está aqui firme para a honra e glória de Deus. E por que eu vou me deixar me levar pelas circunstâncias que eu descobri esse Deus maravilhoso? Então, irmãos, vamos colocar para fora o nosso sentimento que nós temos por Deus. Vamos colocar para fora essa alegria que talvez está, digamos, parada dentro de nós. Não vamos olhar para as circunstâncias, os problemas. Ah, final de mês, no início de mês é conta para pagar, é compra para fazer, é filho para a escola. Eu tenho tudo isso, irmãos. Minha cabeça esquenta, minha esposa fala que eu fico agitado, mas depois pagou tudo e se sobrou para comprar arroz e feijão, louvado seja Deus. Por isso, e a farinha? Na casa do nordestino não pode faltar farinha. Não é isso? Com todo respeito aos mineiros aqui, na casa dos mineiros não pode faltar o angu, né? Na casa digamos assim, dos paraenses não pode faltar o açaí. Estou brincando, tá, irmãos? Mas nós temos que colocar para fora essa alegria. Então não deixe o gigante vencer. Quantas pessoas, irmãos, digamos assim, amolece na fé por causa de um problema. Ah, eu estou em depressão. Ah, eu tive uma decepção na igreja. Ah, eu não queria que fosse isso. Irmãos, nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Vocês já imaginaram naquele dia, olha só o que diz o livro do Apocalipse, quando Jesus estava em volta de Jesus, uma grande multidão, e perguntaram para ele, na visão que João teve, quem são esses aí, mestre? E Jesus disse, irmãos, com alegria, acredito eu, com felicidade, esses aqui, os adventistas do sétimo dia, foram os que passaram por grande tribulação, agora estão comigo, eu serei o seu Deus, ele se assentará no meu trono. Irmãos, é para nós sairmos daqui e rompermos barreira. Tem uma canção que diz aí que não há barreiras, não é isso? Não tem? Do Álvaro Tito? Então é para nós caminharmos, marcharmos com alegria, com felicidade, porque Jesus está voltando, igreja. Então nós temos que ter essa alegria, não seja guiados pelas circunstâncias. Ah, porque
eu sou assim, porque aconteceu isso comigo, porque me abandonaram, irmãos, mas Deus não te abandonou. Oh, glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Então Deus não nos abandonou. Se eu fosse relatar para os irmãos como eu fui criado, os irmãos iriam, ou eu chorar, ou os irmãos chorar. Mas nós estamos aqui, irmãos, para a honra e glória de Deus. Você está aqui para a honra e glória de Deus. Deus estará sempre ao seu lado, creia nisso. Acredite nisso em nome de Jesus. Deus está do seu lado. Deus é maior do que a depressão. Deus é maior do que os problemas. Deus é maior do que as enfermidades. Deus é maior do que as circunstâncias. Irmãos, para mim chegar hoje aqui, foram 4, desculpa falar, tá, irmãos? Foi 4 vezes no banheiro, minha esposa está aí, estou sentindo dores, porque eu tenho um problema da cirurgia que eu fiz. Mas eu vou. Nem que o carro me leve sozinho, mas eu vou. Não. Irmãos, é Deus, irmãos. Nós temos que crer e acreditar. Entende, irmãos? Deus é maior do que tudo na nossa vida. Elias, irmãos, irmãos, imagine aqui, Elias agora ali jogado, triste, dormindo, como diz uma canção de um cantor, né? Esperando a morte chegar. E ela chegou? Chegou quem, irmão? O anjo do Senhor. Essa noite o anjo apareceu para você. Você não quer me dizer, mas Deus está dizendo. Ele falou contigo, levanta-te. Levanta-te. Então, irmãos, Deus é maior do que tudo, nós temos que crer, acreditar, porque a Bíblia nos ensina que se nós crermos, veremos a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado por isso. Não desanime. Busca a Deus, o que está escrito no Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Salmo 40, verso 4, está escrito: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Oh, glória, amém, irmãos? Deus seja louvado por isso. Então não desanime, busque a Deus. Uma vez eu cheguei na igreja, um domingo só tinha 4 irmãos. Aí o outro senhor falou: Zé, cadê o povo? Estamos aqui. E vamos fazer o culto em nome de Jesus. Irmãos, quando eu falo que a presença de Deus está aqui, Ele está. Ele disse para Moisés: Moisés, olha, faça um santuário no meio do arraial do povo, do meu povo, porque eu quero estar ali junto com eles. Amém, irmão? Por isso que nós estamos aqui como igreja, templo de pedra, igreja espiritual, e Deus está aqui, irmão. Os livramentos Deus vai te dar todos os dias. Então, irmãos, não desanime, marche na fé. Quando o povo de Israel, irmãos, eles estavam diante do Mar Vermelho, diante de um problema, de uma grande dificuldade, humanamente falando, era o quê? Impossível eles atravessar aquela nação, aquela multidão. Não tinha navio, não tinha barco, não tinha quem atravessasse ele, era um Mar Vermelho extenso mesmo. O que foi que Deus disse para o povo, Moisés? O que foi que Deus disse para Moisés dizer para o povo? Diga o povo que marche. Você teria coragem? Diante de uma doença, diante de um problema, continuar firme na fé? Talvez não, mas pelo poder de Deus, sim. E Deus disse: Moisés, diga ao povo que marche. E Moisés disse: olha, nós vamos caminhar em direção ao mar. E Moisés, o que tem nas mãos? Vou falar aqui, nosso linguajar de hoje, um pedaço de pau na mão. Só isso. É o que Moisés tinha. Então estende sobre o mar. Deus, irmãos, Ele quer ver a nossa reação. Ele quer ver a nossa ação. Não vai adiantar eu ficar parado. Não vai adiantar eu ficar triste dentro de casa, que não vai resolver nada. Você sabe quem vai te jogar a capa por cima de você? A capa de Satanás. O inimigo quer que você haja dessa forma, mas Deus não quer. A serva do Senhor, no seu livro Comportou Evangelista, ela diz que, se possível for, Deus enviará milhares e milhares de anjos para vir em nosso socorro. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso.
Nós não estamos sozinhos nessa terra, embora o mundo jaz no maligno, embora, irmãos, a igreja sofra as perseguições, embora a igreja sofra talvez palavras de zombaria, mas nós somos o povo de Deus, nós somos o povo remanescente, nós somos o povo que foi chamado por Deus como reparadores de brecha. Creia nisso e acredite, não dê ouvidos a espíritos enganadores, não dê ouvidos a doutrinas de demônios, não dê ouvido aos falsos profetas, não dê ouvido àquele falso que aparece perante você. Creia e acredite na palavra do Senhor, porque essa palavra tem poder para realizar nas suas vidas. Nós temos que aceitar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que esperar nele. Espera no Senhor, aguarda em Deus. Ah, pregador, mas eu quero ser adventista, sétimo dia. Está falando, irmãos, em frente. 1984, José Hilton Rodrigues, 23 anos de idade, desempregado, com a mãe doente dentro de casa, a família botou para correr. Eu desci as águas batismais, irmãs. E hoje estou aqui para dizer que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Você teria essa coragem? E às vezes falta em mim, irmãos, é eu ter determinação. Não é como ensino por aí você determinar, querer mandar em Deus, não. É confiar em Deus, acreditar em Deus. E às vezes falta isso na minha vida. Aqui está o exemplo de Elias, mesmo ele com pouca fé, mesmo ele descrendo de tudo, Deus apareceu para ele. Porque Deus nos ama. Porque Deus quer ver, irmãos, a nossa vitória. Ele não quer ver a nossa derrota. Ele quer que você continue caminhando com Ele. Deus, irmãos, Ele tem prazer em conversar contigo. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você fale com Ele. Assim como o pai e uma mãe têm prazer de estar ao lado dos seus filhos, Deus também tem prazer de estar ao lado dos seus filhos. E é por isso que Ele está aqui nesta manhã, para dizer para você: lance por terra todo o desânimo, lance por terra toda a depressão, todas as angústias, toda a tristeza que está em seu coração. Creia que hoje, nessa manhã, eu vou fazer uma limpeza dentro de você. E nós temos que crer nisso, irmãos, ou senão a nossa fé ela é em vão. Ou senão de que eu estou fazendo na igreja, de que eu estou caminhando com Deus, apenas sou mais um da multidão. Infelizmente, irmãos, no mundo que nós vivemos, muitos estão no culto, mas não estão no culto. Estão pensando nas contas que tem que pagar, está pensando talvez em algum parente que está doente, está pensando em qualquer outra coisa, menos em Deus. A serva o Senhor nos ensina, quando nós fazemos o pôr do sol, é para nós esquecermos os problemas, deixar tudo para trás e nesse dia nos voltarmos para Deus, que Deus se voltará para nós. Então nós temos que acreditar, Deus, irmãos, Ele não desistiu de você e você não pode desistir de Deus. Levanta-te, minha irmã, levanta, meu irmão, levanta, meu jovem, porque ao você se levantar e dizer: Senhor, estou aqui, faça como Isaías fez: Senhor, eu sou um homem, eu vivo no mundo, pessoas de lábios impuros, quem sou eu? E Deus mas ele disse: Senhor, estou aqui, envia-me. Deus te escolheu nesta manhã para dizer para você: você é o meu servo e eu serei junto contigo. Então não vamos desanimar nenhum, vamos levantar e seguir em frente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele te ama muito. Ah, pregador, mas Jesus não voltou ainda. Ele vai voltar. Os fatos estão aí diante de nossos olhos. As apostasias estão acontecendo no meio do povo de Deus. A circunstância do mundo não está favorável. Em breve vocês vão ver a notícia do decreto dominical. Em breve vocês vão ver a unificação de todos os ramos religiosos. Já está acontecendo. Isso é para nós darmos glória a Deus, porque Jesus mesmo disse: quando essas coisas estiverem acontecendo, esses ruídos acontecendo, olhai para si, porque a vossa redenção está próxima. Amém. E os cientistas estão comprovando, irmãos, que o buraco negro por onde Jesus vai passar, ele está se abrindo cada vez mais. Tem visto luzes, ruídos. Eu acredito, irmãos, pela fé que eu tenho em Deus, que Jesus já está ansioso para vir buscar a sua igreja. E você não está ansioso para ir para a eternidade? Então largue as coisas ruins, largue o que te atormenta, largue coisas que está te atrapalhando. Se você está em comunhão com Deus, se volte para Ele, porque a nossa vida ela é curta, irmãos. Hoje eu posso estar falando, amanhã não está falando mais. Hoje eu posso estar vendo, amanhã não está vendo mais. Então vamos continuar caminhando.
Talvez você olhe para mim e diz assim, pregador, mas para você é fácil, você está aposentado, você recebe seu salário todo mês, você tem sua família, tem seu carro. Não, irmão, nunca foi fácil e não é fácil também, porque o inimigo te persegue, o inimigo está como um leão rugindo, querendo te tragar, mas a espada do anjo de Deus está junto contigo. Acredite nisso, irmãos, não é fácil para ninguém. Não é fácil para você, minha irmã, não é fácil para você, meu irmão, não é fácil para você, meu jovem, mas lute, nós temos que lutar pela nossa salvação, nós temos que lutar pela nossa igreja. Eu me lembro de um tempo atrás, quando eu era lá, quando nós começamos na igreja, quilômetro 32, a igreja não tinha condições de comprar flores, era um galpãozinho, alguns aqui se lembram, mas eu ficava olhando, irmão, analisando aquelas irmãs, vinham de casa com as flores nas mãos, vinham talvez com um ventilador, não tinha um banco direito para sentar, e hoje está lá uma igreja bonita para a honra e glória de Deus. É isso que Deus quer de nós, irmãos, carinho por Ele, porque Ele tem carinho para nós. Assim como você pega o seu filho, seja ele pequeno, você fica soprando na sua cabeça para poder consolar. Da mesma forma, Deus também, irmãos, Ele te pega no colo, te carrega, te sopra, te diz, estou aqui. Não temas. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Desde 1984 que eu estou nessa igreja, já ouvi coisa absurda falando sobre a nossa igreja, digamos que nós somos seita religiosa, digamos que nós somos cadáveres religiosos, que nós não tem fé, é fria. E eu vou dar ouvidos a isso, irmão? Eu vou dar ouvidos a esses espíritos enganadores? Não, eu tenho que dar ouvidos à voz de Deus. Eu tenho que acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que é, e não tem por onde eu dizer que não. Se está escrito, está escrito. Não adianta eu querer remediar as coisas, querer inventar as coisas, porque Deus não aceita. Vocês sabem muito bem da experiência do povo de Israel, quando Moisés subiu ao monte e foi buscar as tábuas da lei que Deus pediu para ele lá. Quando ele voltou, o povo de Deus, junto com os egípcios, que foram com eles, estavam adorando um bezerro de ouro. E Moisés ficou enfurecido. Arão, como líder, frouxou as rédeas. E o povo gritava, feliz da vida, esse é o nosso Deus. Eles foram punidos, irmãos. Só teve uma tribo que não se rendeu, foi a tribo de Levi. E Moisés disse, aqueles que não fizeram do meu lado. Agora, os que fizeram vão morrer. E muitos morreram, irmãos. Não pense que Deus está brincando, que Deus não está brincando e nunca brincou e nunca vai brincar. Se você, Ele mesmo disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitos às vezes não gostam de ouvir, mas nós temos que ouvir sim, irmãos, que Jesus Ele está voltando. Irmãos, nós temos que sentir nojo desse mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século. As barbaridades estão aí diante dos nossos olhos. As pessoas estão usando o templo de Deus para fazer bagunças na casa de Deus. A Bíblia diz que essa igreja, que essa casa será chamada casa de oração. Não tente provar o contrário. Aqui tem que ser casa de oração, onde você venha, sinta a presença de Deus, aonde você venha, sinta que Deus está presente. Aqui não é um circo, aqui não é um show, aqui está a presença de Deus. E quando nós, irmãos, não fazemos a vontade de Deus, igreja, a o Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus se afasta do meio de nós, com vergonha. Assim como eu tenho 3 filhos, se um dos meus filhos fizer vergonha, eu vou ficar entristecido. Assim como você tem seus filhos, que talvez se algum dia fizer você passar vergonha, você vai para automaticamente se afastar dele. Isso é automático, irmãos. Bote na sua mente, bote no seu coração. Depressão em nome de Jesus não existe mais. Bote no seu coração também que tristezas não vai existir mais. Deus está presente, irmão. Mas eu, como cristão, quero ir lá na outra fonte, beber água impura para o meu corpo. Se Deus está me oferecendo água pura, como Ele disse para a mulher samaritana, a água que eu lhe der de beber nunca mais terá sede. E por que eu, ganancioso que sou na fé, quero prosperar? Porque eu estou vendo talvez o outro prosperando. Mas isso não vai lhe conduzir à eternidade, irmãos.
Entendo isso. Então nós, irmãos, temos que levantar a nossa cabeça e seguir em frente, porque Deus é conosco. E nós temos que acreditar nisso. A serva do Senhor diz que Deus está procurando pessoas que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome, homens que se levantem, que não tenham medo das coisas. Que a Bíblia diz também que os covardes ficarão de fora, os incrédulos. E minha pergunta para você nesta manhã: como está a sua fé? Como você está vivendo, irmão? Irmãos, bezerros de ouro têm sido levantados aí diante das igrejas. Parece brincadeira eu falar isso, mas vocês veem os exemplos por aí. Homens são considerados bezerros de ouro. E as pessoas, porque é apóstolo, porque é pastor, porque é profeta, porque é isso, que é aquilo, e ficam endeusando. Irmãos, a Bíblia nos ensina muito bem claro, Apocalipse 7, verso 14, o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. Amém, igreja? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. Muitos naquele dia vão ser decepcionados por Jesus, porque Jesus vai dizer: não vos conheço. E eles vão dizer: Senhor, mas em teu nome fizemos isso, Senhor, em teu nome fizemos maravilha. Jesus diz: não vos conheço. Irmãos, é triste você ver líderes se enriquecendo, você ver líderes tendo boas fortunas, tirando da gordura das ovelhas. E as pessoas acreditando que aquele homem é homem de fé, ele é homem do diabo, irmãos. Jesus mesmo disse: esses são lobos vestidos de ovelhas que está no meio de vocês. Então tome cuidado com isso. Acredite no que está escrito na palavra de Deus. Se a Bíblia diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não tem controvérsia, irmãos. Com a verdade não há argumento. A verdade é verdade e vai ser sempre verdade. Jesus é o nosso Deus, Ele voltará e será sempre o nosso Deus e vai voltar. E nós temos que entender isso. Então nós não podemos desistir. Mas você não pode, irmãos, jamais desistir também. Desistir de continuar caminhando com Deus. De continuar firme na fé em nome de Jesus. De dizer para Ele: Senhor, estou aqui, que queres que faça? Esse é o nosso propósito, irmãos, que nós temos que ter para com Deus. Irmãos, nós começamos um ponto de pregação no final da rua lá do meu bairro onde eu moro, lá no Brizolão. Fomos fazer o projeto Caleb lá. Uma semana de chuva, lamas até quase a canela. Mas nós fomos. Os poucos que foram, Deus honrou e 13 almas estão estudando. Hoje à noite estarei lá, ministrando estudo para eles. Você sabe o que eu ouvi? Eu sou sincero. Você sabe o que eu ouvia? Isso não vai dar certo. Você sabe o que eu ouvia? Ninguém aqui quer nada com Deus. Mas sabe o que é isso, irmão? Porque eu sou adventista do sétimo dia, guardador do sábado, tenho a minha casa, tenho e fico nas minhas acomodações. E o outro? Que está sofrendo? Nós fizemos uma expulsão no meio da rua de uma senhora. A família toda em briga, nós descobrimos a família. Deus mostrou. Então, irmão, nós temos que ter esse sentimento de Deus. Nós temos que ter isso dentro dos nossos corações. Eu não quero ir para o céu, mas alguém tem que ir com a gente. Igreja, para refletir. Se vale a pena nós queremos ficar nesse mundo. Para analisar se eu estou conformado com este mundo. Irmãos, minha filha é autista, grau leve, graças a Deus por isso. Mas aonde nós fazemos, onde ela faz a terapia, existe graus adversos. E eu fico vendo aquilo, irmãos, e fico pensando no que a profecia nos diz no livro História da Redenção. O pecado, ele mexeu com toda a raça humana, mexeu até com o universo. E eu estou gostando porque eu tenho o meu carro, porque eu posso ir para o shopping, porque eu posso gastar dinheiro com almoço. Você não está proibido fazer isso. Então, não fico por aqui. Quando Deus disse para a mulher de Ló: não olhe para trás, não volte. Só olhar para trás não volte para trás.
porque você vai ser consumida junto com eles e o sal junto também. Por isso que a expressão diz virou sal, trata de sal. Então, irmãos, não vamos olhar para trás, vamos seguir o que a Bíblia diz, olhar para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Custe o que custar, vamos aguentar o tranco. Custe o que custar, vamos aguentar as chicotadas. Custe o que custar, vamos aguentar a pressão de Satanás sobre nós. Mas sabe por quê? Você não está sozinho. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus, irmãos, faça ressurgir e renascer dentro de nós aquela alegria que estava escondida, que lance por terra talvez as tristezas que está dentro de você. E lembre-se de uma coisa que eu vou dizer para você. Você, o dia que tomou a decisão de estar com Cristo, a partir de agora, Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus nos abençoe e resplandeça sua glória sobre nós. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém.